A paz do Senhor Jesus Cristo, um excelente dia a todos. Quero deixar alguns versículos da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, verso 1 ao versículo 7, que diz a santa poderosa palavra do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do santuário, ou templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares. Deixo aqui esse versículo, a palavra de Deus, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus estava dando instrução aos seus discípulos nessa ocasião, e assim Jesus revela algo poderosíssimo, o que está escrito na Bíblia Sagrada, que aqui eu trago à memória o que o Cristo Jesus falou, dizendo essas palavras: E Jesus, respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus alertou os seus discípulos que ele deveria ter muito cuidado para que não viesse ser enganado por alguém, por pessoas. Mas eles, através das instruções, Jesus disse assim: Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí? Jesus alertou ou não? Hoje, quantos enganadores, quantos estão usando a palavra de Deus para enganar as pessoas? Mas Jesus diz: Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos, ou se disfarçando verdadeiramente de um servo, de um pastor, e enganarão a muitos. E no versículo 6 e 7 nos diz a palavra do Senhor: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai-vos, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus o alertou. Ele disse: Não vos assustei, porque é mister, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas não será o fim do mundo. Quando os discípulos perguntaram a Jesus no versículo 3, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-me, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O discípulo queria saber qual seria o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo e também sobre o final do mundo. Aí Jesus disse: Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Mas aqui Jesus, no versículo 7,
diz desta maneira: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. O que Jesus falou já tem se cumprido. O que Jesus falou está ainda acontecendo. Jesus falou que ia se levantar nação contra nação, brigando por causa de poder, reino contra reino, quantos reinos se levantaram, quantas guerras, quantas lutas, fomes, já aconteceu, muitas fomes, peste, já aconteceu, terremoto em vários lugares, sim ou não, sim. O que Cristo falou já se cumpriu e ainda está acontecendo. Fome em vários países, não quer dizer que não vai acontecer, há de acontecer ainda. Peste, enfermidade, muitas coisas terríveis assolando as pessoas, terremoto em vários lugares. Mas Jesus diz: mas todas essas coisas são princípio de dores. Mas a palavra de Deus é a verdade. E que nós possamos meditar, que nós possamos buscar e alertar ao povo o perigo, o que vai ainda acontecer. E que Cristo Jesus vos abençoe. Um excelente dia.